Fala aí galera, beleza? Eu sou o Nicolas, a gente é do SAMU Educacional. A gente vai trabalhar hoje um conteúdo aqui de relações trigonométricas, especificamente no triângulo retângulo. É um conteúdo da 8ª série, bem bacaninha, bem tranquilinho. Vamos tirar suas dúvidas aí. Essa aula eu quero mandar lá para o Eduardo de Ponta Grossa, espero que ajude bastante. Beleza? Galera, vamos falar aqui então sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para isso, a gente precisa conhecer muito bem o nosso triângulo retângulo, né? Principalmente o que é um triângulo retângulo, né? Você pode lembrar lá que a tua professora pode ter comentado sobre triângulo isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo. Com certeza ela falou desse cara aqui, que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele vai ser um triângulo muito fácil de você encontrar, né? Muito fácil você saber que é um triângulo retângulo. Por quê? Porque um dos seus ângulos é um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que é igual a 90 graus, né? Que normalmente vem marcadinho com esse símbolo, esse quadradinho com a bolinha no meio. Esse ângulo de 90 graus, ele nos possibilita encontrar nomes específicos, né? Denominar os lados desse triângulo. Por exemplo, o lado que é oposto a esse ângulo de 90 graus, ele é denominado de hipotenusa. O lado, então, que está à frente, né, oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Obviamente, me sobram o quê? Dois lados, que são formados por esse ângulo de 90 graus, que a gente vai chamar de cateto, e aqui também o nosso cateto. Você deve estar lembrado dessas relações quando estudou lá o Teorema de Pitágoras, que trabalhava com relação de hipotenusa e cateto. Porém, lá no Teorema de Pitágoras, a gente trabalhava especificamente com o ângulo de 90 graus. Aqui, nas relações trigonométricas, eu coloquei aqui um triângulo só posicionado diferente, mas a gente pode ver que ele é um triângulo retângulo porque está marcadinho ali com o símbolo de 90 graus. E aqui eu marquei mais um ângulo aqui que eu chamei de θ, certo? Por que eu coloquei mais esse ângulo aqui? Porque nas relações trigonométricas eu não vou trabalhar sempre com o meu ângulo de 90 graus. Eu vou trabalhar com os outros dois ângulos também que formam esse triângulo, certo? Coloquei o ângulo θ ali. Se a gente for trabalhar identificando hipotenusa e catetos aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma como a gente trabalhava lá no Teorema de Pitágoras. Eu olho o meu ângulo de 90 graus e identifico aqui. O cara que está oposto, que está à frente ao ângulo de 90 graus, é o meu ângulo C, que é chamado de hipotenusa. A gente acabou de ver isso. Então eu vou colocar aqui, ó, meu ângulo C, eu sei que vai ser a minha hipotenusa. Mas tá bem, o que vai mudar então? Os outros dois vão ser os catetos, serão os catetos. Porém, se eu for trabalhar em relação a esse ângulo θ, eu posso dar mais duas características específicas para esses catetos, para diferenciar esses dois catetos. Por exemplo, esse cateto A aqui, ele está o quê? Oposto ao ângulo dado, ao ângulo θ. Então eu vou chamar ele de cateto, mas vou adicionar o oposto, porque ele está oposto ao ângulo. Então o A vai ser o meu cateto oposto. Vou anotar aqui certinho. Cateto oposto. O terceiro ângulo, o terceiro lado que me sobra um outro cateto B aqui. Ele é o lado, o cateto que está junto ao ângulo de 90 graus e junto ao ângulo θ aqui. Esse cara vai ser chamado de cateto adjacente. Vamos anotar aqui então. Então veja bem, adjacente. Vou começar a trabalhar com relações trigonométricas, vai ser dado o ângulo de 90 graus e possivelmente mais um ângulo. Em relação ao ângulo θ, a gente vai ter o nosso lado A como cateto oposto, o lado B como cateto adjacente e o que está oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa normalmente. Por que eu tenho que saber isso? Porque quando eu chego aqui para estabelecer as relações de seno de θ, especificamente, cosseno de θ e tangente de θ, eu tenho que saber diferenciar esses catetos. Seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ. As três relações que eu quero trabalhar no triângulo retângulo. Essas relações, através dos estudos lá de
proporção, né, triângulos proporcionais, a gente vai perceber lá que em relação ao nosso ângulo, o valor do seno vai ser sempre constante. Não importa se tem um triângulo maior, um triângulo menor. Esse valor de seno vai ser sempre constante. E ele será dado através de uma razão. A razão de quem? Do nosso cateto oposto, o valor, né? O valor do nosso cateto oposto, a distância mesmo do nosso cateto oposto, sobre um outro valor, sobre a hipotenusa. Então, eu vou lá no meu triângulo. Se eu pegar o valor do meu cateto oposto, que no nosso caso aqui é o lado A, e fazer sobre a minha hipotenusa, que é o lado C, eu vou encontrar o seno desse ângulo. Da mesma maneira, quando eu quero descobrir o cosseno desse θ, eu vou trabalhar aqui em cima também com o cateto, porém será com o cateto adjacente. E embaixo, novamente, eu faço a razão pela hipotenusa. Então, seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Nos sobra ainda o cálculo da tangente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu usei cateto oposto e hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Me sobra uma outra relação, que vai ser qual? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tenho que decorar isso? Tenho que saber essas relações, sim, para encontrar o valor dessa constante do seno desse ângulo específico, certo? Uma maneira fácil de você lembrar é você dar uma abreviada nisso aqui, ó. Cateto oposto, vamos chamar de CO, só com as iniciais. Hipotenusa, eu vou chamar de HI. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Nosso cosseno, então, CA sobre I. E a nossa tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Uma maneira fácil de lembrar, sempre seguir essa ordem. Seno, cosseno e tangente. Você vai lá e coloca: corri, caí na coca. Corri, caí na coca. Corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Caí, cateto adjacente sobre hipotenusa. Coca, cateto oposto, cateto adjacente. Lembrando sempre essa ordem aqui: seno, cosseno e tangente. Importante saber essas relações. Basta pegar os valores mesmo numéricos do lado dos nossos triângulos e relacionar aqui, você encontra os valores dessas constantes do ângulo. Certo? Belezinha. Porém, essas relações, como cada ângulo vai possuir a sua constante específica, normalmente ela é dada tabelada para você, porque pense assim, cada ângulo vai ter um valor de cosseno, um valor de seno, um valor de tangente. Porém, há uns caras que são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, o que é algo notável? É algo que é conhecido, é algo que você tem que saber e que o seu professor vai querer que você saiba e ele não vai te informar esses valores aqui. Que são quem? O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Eles são muito usuais, então você tem que ser algo notável, você tem que ser algo do seu conhecimento, sem precisar de tabela, sem precisar de nada. Porém, uma maneira fácil de você lembrar disso é trabalhar com essa tabelinha aqui, ó. Veja que eu organizei a tabela: 30, 45 e 60 nas minhas colunas, e nas minhas linhas eu coloquei seno, cosseno e tangente. Uma maneira bem simples de você montar isso daqui é você seguir essa seguinte maneira. Coloco aqui no de 30 1, 2 e 3 na primeira linha, 3, 2 e 1 na segunda linha. Vou colocar aqui, ó, todo mundo dividido pelo número 2 e vou trabalhar com uma raiz quadrada menos no algarismo 1, porque a raiz quadrada de 1 a gente sabe que é o próprio 1, certo? Tá, 1, 2 e 3, 3, 2 e 1, todo mundo sobre 2 com a raiz menos 1. A relação de tangente a gente pode estabelecer também. Se eu pegar a minha tangente de θ que a gente estava trabalhando lá, por exemplo,
eu posso encontrá-la também, ao invés de fazer o cateto oposto sobre o cateto adjacente, se eu conhecer o valor do seno e conhecer o valor do cosseno. Se eu fizer a razão entre esses dois valores, seno sobre cosseno, eu também encontro o valor da nossa tangente. Então, você consegue montar essa tabela de seno e cosseno bem facinho. Para você encontrar a tangente, basta você fazer o quê? A divisão disso daqui. Por exemplo, você tem ali então ó, a nossa tangente, vou abreviar assim, tan de 30 graus. Eu vou pegar o valor do meu seno, que é 1/2, 1 sobre 2, e vou fazer a razão por quem? Por raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Aqui você cai numa divisão entre duas frações, que para você realizar isso, você faz o quê? Conserva a primeira e multiplica o quê? Pelo inverso da segunda. Opa, não tem esse raiz aqui, ó. 1/2, conservei a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso, professor. 2 sobre raiz de 3. Certo? Fazendo aqui multiplicação de fração. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Você pode encontrar 2 sobre 4 raiz de 3. Porém, você pode aplicar a lei do cancelamento aqui, né? Tenho 2 multiplicando em cima com o 2 multiplicando embaixo. Fica apenas 1 sobre raiz de 3. Porém, não é usual você trabalhar com raiz quadrada embaixo. Então, racionaliza. Quer racionalizar? Multiplica pela tua raiz em cima e embaixo, né? E você vai encontrar o quê? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 3 ao quadrado. Se tirar a raiz e elevar ao quadrado, não tem muita lógica. Então, vai sobrar apenas nosso 3. Então, a gente tem que a nossa tangente de 30, através da relação de seno sobre cosseno, será raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é mais fácil, ó. Você tem aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 divididos por raiz de 2 sobre 2. Um número divididos por ele mesmo dá 1, né? Então essa é bem tranquilinha aí da gente encontrar. E basta fazer aqui a tangente de 60 graus. Novamente vou usar essa relação aqui. Raiz de 3 sobre 2, que é o valor do meu seno, e vou dividir pelo meu cosseno, que vai ser 1/2. Conservo a primeira, raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Aplicando aqui também a lei do cancelamento, sobra apenas raiz de 3, que vai ser o valor da minha tangente de 60 graus. Então, só recapitulando, ângulos notáveis, então, você tem que saber trabalhar com esses valores, e esse valor tem que ser conhecido seu na hora de realizar um teste para vestibular, algum teste de processo seletivo, ou mesmo uma prova do colégio, né? Então, você tem ali, ó, seguindo essa ordem, 30, 45 e 60, que são os meus ângulos notáveis. A primeira linha, os valores do seno, a segunda de cosseno, tangente 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Todo mundo sobre 2, com raiz menos 1. A tangente você encontra através da razão do seno sobre cosseno. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Até a próxima.